Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Otinho, nessa coisa linda, coisa mais linda de mamãe Sheila, que é eletroquímica. Agora vamos falar dos processos espontâneos que existem no nosso mundo grande, meu Deus. Né? Existem vários processos que a gente chama de corrosão. Corrosão é um termo que pode ser muito ampliado. Mas se a gente falar especificamente dos metais, a corrosão nada mais é que um processo espontâneo que ocorre em determinados materiais. Né? Praticamente, esses determinados materiais, praticamente tudo que existe no nosso mundo. Né? Especificamente para metais, a corrosão é uma oxidação metálica e que vai envolver tanto o ambiente quanto o meio que ele vai estar localizado. O exemplo clássico é a ferrugem. Né? Qualquer material à base de ferro, ele vai sofrer ação da corrosão metálica causada pelo oxigênio. Então veja, nós temos uma reação do ferro com oxigênio. 2 mols de ferro vão reagir com 1,5 mol de oxigênio para formar o óxido de ferro. Essa é uma das formas de corrosão do ferro. É somente o ferro que vai sofrer corrosão? Claro que não. Nós temos corrosão metálica, por exemplo, níquel, cobalto, ferro e tantos outros metais que existem aí mundo afora. Também a corrosão pode acontecer em metais não metálicos, como por exemplo, corrosão em concreto. Pode haver também uma biocorrosão, corrosão causada por, digamos assim, por fungos, por algas e assim por diante. Isso é muito comum, por exemplo, nas plataformas de petróleo, em que existe a fixação de algas e até mesmo de outros animais marinhos, que geram produtos que causam a fragilização daqueles materiais metálicos. Né? Então, como é que seria? Né? Como é que a gente sabe que a corrosão é um processo espontâneo? Vamos lembrar da nossa aula passada. Né? Vamos lembrar que para que isso seja um processo espontâneo, o potencial da reação tem que ser positivo. Vejam só vocês, utilizando aquelas equações eletroquímicas espontâneas, a gente pode perceber claramente que o processo de corrosão do ferro ele é espontâneo. Né? Como o ferro existe em duas formas, ferro 2 e ferro 3, duas reações ocorrem concomitantemente. Né? Nós temos o ferro indo a ferro 3, formando hidróxido de ferro 3, e o ferro 2 também em água, formando hidróxido de ferro 2. Observem que os potenciais das reações são bem positivos. Né? E o que isso implica? Implica dizer que, ao mesmo tempo, está ocorrendo a corrosão do ferro a hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Isso é uma simplificação do que ocorre de fato, porque existem outros produtos, como por exemplo hidróxidos mistos de ferro, ocorrendo durante a corrosão do ferro. Mas, por hora, é bom saber só disso, né? Que a gente pode até mostrar, né, utilizando uma coisa que aparentemente é difícil, mostrando que realmente esse negócio funciona. Né? Então, olhem só. Como a gente viu, a corrosão é um processo espontâneo e é muito difícil de você contê-la. Tanto que esse processo, né, de corrosão causa um gasto de bilhões ou até centenas de bilhões de dólares por ano. Basta exemplificar, por exemplo, a Estátua da Liberdade, que ela sofre um processo de corrosão muito acelerado porque é uma peça metálica gigante. Então imagine o quanto que o governo americano gasta para manter aquela estrutura funcionando. E olhe que aquilo lá não é somente a estátua em si. Você pode entrar lá dentro, você pode subir na estátua, você pode inclusive tirar foto de cima, fotos panorâmicas lá de cima, e assim por diante. Então imagine vocês como esse negócio é sério. Então, como é que se faz para tentar diminuir como é que faz para diminuir o efeito de corrosão? Utiliza uma coisa chamada de inibidores de corrosão. Pode ser inibidores químicos como inibidores eletroquímicos. E é isso que a gente vai ver agora. Muito bem, gente. Vamos falar agora dos inibidores de corrosão. Os inibidores de corrosão, como o nome já sugere, são substâncias que vão diminuir
o efeito de corrosão nas substâncias, não necessariamente nos metais. Mas, em se tratando de metais, nós temos dois tipos de inibidores. Nós temos as tintas anticorrosivas e os metais de sacrifício. As tintas anticorrosivas elas possuem pigmentos que vão impedir que o metal se oxide naturalmente pela ação do ar e da água. Por exemplo, as tintas à base de tribenzotriazolidina são tintas que são anticorrosivas. Ela possui capacidade de dar densidade eletrônica, ou seja, elétrons para o metal, para que o metal não se oxide. Uma explicação semelhante também pode ser aplicada, aliás, nos metais de sacrifício, certo? O que significa isso? São metais que vão se oxidar primeiro do que o metal que está sendo protegido. Por exemplo, o alumínio é um eletrodo de sacrifício, certo? Um eletrodo ou um metal de sacrifício. Por quê? Ele tem a capacidade de se oxidar antes do metal que se está protegendo. Então vamos lá. Um exemplo. Nós temos o alumínio, nós temos o ferro. O alumínio a gente já sabe, é um metal extremamente reativo. Nós vimos nas nossas aulas de reações inorgânicas que o alumínio está à esquerda do hidrogênio, portanto ele é bastante reativo. O ferro também. Mas aí a pergunta que não quer calar. Por que então, eletroquimicamente falando, por que o alumínio pode ser utilizado como metal de sacrifício? Isso pode ser respondido pelo valor de potencial. Na nossa aula anterior, nós falamos dos potenciais de redução e da interpretação deles na eletroquímica. Ou seja, quanto mais negativo for o potencial de redução, menos capaz de se reduzir ele vai ser. Mas a recíproca é verdadeira. Se é menos capaz de se reduzir, ele tem mais capacidade de se oxidar. Portanto, se fizermos as semi-reações corretamente, nós vamos observar que o alumínio frente a íons ferro, ele vai se oxidar. E o ferro que estava, digamos assim, dissolvido, ele vai se reduzir a ferro metálico. E olha só o potencial o potencial da reação. É um potencial positivo, certo? Portanto, o que a gente pode concluir? A característica do metal de sacrifício é fornecer elétrons para o outro metal não se oxidar, né? Então, em miúdos, o metal de sacrifício nada mais é que um agente redutor forte, ou seja, ele vai se oxidar primeiro para outra espécie se reduzir. Então, continuando a nossa aula, vamos falar agora de eletroquímica dos não metais. Muito bem, pessoal. Até agora nós vimos toda a parte de eletroquímica de metais, mas também os não metais possuem também reações eletroquímicas, certo? Da mesma forma que nos metais, o raciocínio de potenciais de redução e oxidação também se aplica nesse caso. Lembre lá da nossa aula 38 de reações inorgânicas, que a gente falou de reatividades de substâncias metálicas e não metálicas. Qual é a escala de reatividade decrescente para não metais? Nós temos o flúor no seu máximo, ou seja, o não metal mais reativo é o flúor, e o menos reativo que é o iodo. Vamos utilizar a reação clássica do cloro com brometo. A gente já sabe que, por conta do cloro ser mais reativo que o brometo, porque o cloro está à esquerda do bromo, ele vai reagir com o brometo em solução. A recíproca não é verdadeira. O bromo ele não vai reagir com o cloreto em solução. Mas aí a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: por que a reação ocorre e a outra não? A gente pode explicar pelos potenciais de redução. Olhem para cá, para os potenciais de redução do bromo e do cloro. O bromo, saindo para brometo, ele possui um potencial de mais 1,07 volt. O cloro para cloreto possui 1,36 volts de potencial de redução. Então vejam só, se a medida de potencial é uma medida relativa,
que a gente pode concluir? O valor de potencial de redução mais alto vai ter a capacidade de se reduzir mais que a outra reação. Portanto, o cloro vai se reduzir mais que o brometo. Se o brometo, em comparação com o cloro, tem menos capacidade de se reduzir, ele possui mais capacidade de se oxidar. Portanto, a reação espontânea do cloro em relação ao bromo vai ser a primeira, que vai também justificar a escala decrescente de reatividade que a gente mostrou naquela aula 36. Então, qual vai ser o potencial da reação espontânea? Vai ser mais 0,29 volts. Por que a reação contrária não ocorre? Porque se a gente inverter o sentido da reação, também nós vamos inverter o sinal do potencial. Se por um lado ele é espontâneo, por outro lado ele não vai ser. Muito bem, pessoal. Até agora nós vimos processos espontâneos, ou seja, em que a reação química gera um trabalho elétrico, que vai ser representado pelo epsilon ou pelo E0. Agora vamos ver o processo contrário, em que um trabalho elétrico externo vai gerar uma reação química, que normalmente não é espontânea. O sentido da reação química para trabalho elétrico nós chamamos de pilha, são processos galvânicos, enquanto que o trabalho elétrico que gera reação química é um processo chamado de eletrolítico. Lembrando que o ΔG, deixa eu botar aqui, o ΔG da reação é menos NF ε0. Portanto, o potencial elétrico de uma reação eletroquímica tem tudo a ver com a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs tem a ver com a espontaneidade da reação. Nós vamos ver com mais detalhes isso nas nossas aulas de eletroquímica. Agora, vamos ver mais aprofundadamente o que é uma célula eletrolítica. Muito bem, pessoal. Como é que seria um esquema de uma célula eletrolítica? A célula eletrolítica ela vai possuir um gerador de eletricidade. Pode ser uma pilha ou pode ser um motor elétrico. E o que vai acontecer? Vai acontecer o inverso da pilha. Então, vai ser colocado uma eletricidade, uma tensão elétrica dentro da célula e uma reação que não era espontânea vai acontecer. Da mesma forma que na pilha, na eletrólise também nós temos um cátodo e nós temos um ânodo. E qual o sentido dos elétrons? O sentido é da região de maior potencial para de menor potencial, nesse sentido aqui. Então veja, o sentido dos elétrons, da mesma forma que nas pilhas, vão sair da região de maior potencial de redução para de menor potencial de redução, ou seja, saindo do polo positivo para o polo negativo. Então veja, no polo positivo nós vamos ter as reações de oxidação, certo? E no polo negativo nós vamos ter as reações de redução, que fica no cátodo. Lembrando mais uma vez, o ânodo tem a ver com a oxidação, enquanto que o cátodo tem a ver com a redução. Então, pessoal, vamos juntar as duas coisas e ver como é que fica. Então, nós temos um esquema contando com a pilha, essa região aqui, com uma eletrólise, que é essa região aqui. O que a gente pode observar? Que no ânodo, onde ocorre a oxidação, existe a saída dos elétrons, que vão cair no cátodo da célula eletrolítica. Da mesma maneira, quando ocorre a reação de oxidação no ânodo da célula eletrolítica, vai haver a saída de elétrons que vão ser injetados no cátodo na pilha. Então veja só que interessante. Na pilha ou na célula eletrolítica, nós vamos ter a oxidação no polo negativo e a reação de redução também no polo negativo. Da mesma forma, a oxidação no ânodo da célula eletrolítica vai ser a reação de redução na pilha. Então vejam que isso aqui é um esquema extremamente interessante, porque nós temos claramente que os dois processos são inversos entre si. Apesar dos polos serem iguais, certo? O polo negativo vai se conectar com o negativo e o positivo com o positivo, nós vamos ter as reações contrárias. Enquanto que no ânodo vai ocorrer a oxidação no polo negativo da pilha,
no polo negativo da eletrólise vai ocorrer a redução. Então vai ser o cátodo. Da mesma maneira, a região onde vai haver a redução no cátodo de uma pilha, a reação anterior vai ser da reação de oxidação numa célula eletrolítica. Portanto, se vocês entenderem este esquema, vocês vão entender plenamente como funciona a pilha e como funciona uma célula eletrolítica. Então, gente, no próximo take nós vamos falar de um esquema geral de espontaneidade entre pilhas e células eletrolíticas. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, vamos relembrar de forma resumida o que é pilha e o que é eletrólise. A pilha acontece quando nós temos reação química que gera trabalho ou energia elétrica. Isso a gente pode traduzir matematicamente em função do potencial ser positivo ou ΔG da reação ser negativo. O inverso é quando nós temos um trabalho elétrico ou uma energia elétrica que faz gerar uma reação química. Isso a gente sabe quando o potencial da reação é negativo ou quando o ΔG da reação é positivo. Lembrando que a relação entre ΔG e E0 é dada por essa equação. ΔG padrão é igual a menos NF ε0. O que significa cada coisa? N é o número de elétrons, F é a constante de Faraday e E0 é o potencial da reação. Nós vamos ver cada coisinha dessa mais para frente com mais calma, sem correria. Então, falando especificamente da reação de eletrólise, nós temos dois tipos. Nós temos a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea ela é caracterizada por ser uma reação que ocorre sob calor. Então, o que acontece? Você vai fundir um sal, a sua temperatura de fusão, para que os íons estejam não em solução aquosa, mas os íons estejam liquefeitos, para que essa reação possa acontecer. Então, vamos falar do processo Dow de formação de sódio metálico. Como é que acontece isso? Dentro de uma célula gigantesca, nós temos uma quantidade muito grande de cloreto de sódio. O cloreto de sódio vai ser liquefeito sob a ação do calor e, por aplicação de potencial elétrico, nós temos formação de sódio metálico com gás cloro. Mas vocês podem se perguntar, qual o valor de potencial dessa reação? Vamos pegar os valores tabelares de potencial. Vamos pegar o sódio se reduzindo e o cloro se oxidando. Claramente, nós podemos ver que o potencial de redução é negativo para o sódio e o potencial de oxidação do cloro, de cloreto para cloro, é positivo. Se a gente prestar bastante atenção, isso daqui vai contra as propriedades periódicas do sódio e do cloreto. O sódio tem tendência a se reduzir. Aliás, o sódio tem tendência a se oxidar, enquanto que o cloro tem tendência a se reduzir. Como é que a gente sabe disso? A gente vê pelos potenciais de cada reação. Se fizermos a reação global, ou seja, os elétrons que saem do cloro e esses elétrons que entram no sódio, nós vamos ter que o sal, cloreto de sódio, que é justamente isso daqui, olha, 2NaCl, forma o quê? O sódio metálico, opa, aqui são dois, e gás cloro. Olha o potencial da reação desse negócio. Menos 4 volts, 4,7 volts. Esse negócio jamais vai funcionar. Agora, o que seria a reação espontânea? Seria a reação contrária. Ou seja, se eu pudesse injetar cloro numa barra de sódio, formaria direto cloreto de sódio. Mas como o potencial é muito negativo, essa reação direta não vai ocorrer. Por isso que se faz esse tipo de coisa. Se faz uma eletrólise para se obter os elementos na sua forma mais simples. E como é que se faz isso? Utilizando calor. Para ser mais específico, fazendo a fusão do sal. Né? No próximo take, nós vamos ver algumas características da eletrólise em solução aquosa. Muito bem, pessoal. Para finalizar esse pedacinho do conteúdo de eletrólise, vamos falar
sobre eletrólise em meio aquoso, né, ou eletrólise aquosa. Como o nome já sugere, é uma eletrólise que ocorre em água. Vamos pegar o mesmo exemplo do cloreto de sódio. Ao invés da gente aquecer e passar eletricidade dentro da célula, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma solução de cloreto de sódio e passar eletricidade lá dentro. Só que, observem, outros produtos estão sendo formados. Nós, além do cloro, que também se formou na eletrólise ígnea, também nós temos formação de hidrogênio e formação de hidróxido de sódio. Poxa, gente, isso é um negócio estranho, né? Como é possível você sair de cloreto de sódio e gerar hidrogênio, né? De onde surgiu isso? De onde é que surgiu esse hidróxido em solução? Meu povo, a água ela vai interferir diretamente na eletrólise em meio aquoso. Por quê? A água sozinha ela reage com ela mesma, formando o quê? Íons H+, e íons OH-. Se chama autoionização da água. Não se preocupe, nós vamos falar mais adiante na parte de equilíbrio químico, nós vamos falar mais detalhadamente sobre esse tipo de fenômeno que acontece na própria água. Portanto, esse tipo de coisa acontece porque existe um fenômeno chamado prioridade de descarga. O que significa isso? Nós vamos ter duas reações que vão competir e aquela que possuir maior capacidade de ocorrer vai ser aquela que vai acontecer, como no caso do hidrogênio e na formação de íons OH-. Para ela não ficar muito extensa, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar com mais detalhes sobre essa história de prioridade de descarga e, como diz lá no Ceará, Tobe continued. Então, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fique à vontade aí para falar qualquer coisa aí nos comentários. Nós estamos muito felizes aí com o retorno de vocês. E, por favor, se tiverem dúvida, bote aí nos comentários, né? Não se acanhe, tá bom? Obrigado, pessoal, e barrufa para estudar, menino.